pode não ter dor nenhuma, né? Esses pacientes são os pacientes que têm mais infarto, por exemplo, silencioso. A partir de uma certa idade, antes de começar uma atividade física, você deve fazer uma avaliação inicial. Na cardiologia, a gente fala que do umbigo para cima, da boca para baixo, qualquer dor pode ser do coração. Não necessariamente mas pode ser. O evento do infarto, muitas vezes, o problema não é a disfunção mecânica do coração, é a disfunção elétrica, é uma arritmia que provoca a morte da pessoa. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem uma diretriz, por exemplo, de espiritualidade, onde aborda o perdão, por exemplo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, com o jovem a gente tem que ser ainda mais rigoroso do que com o mais velho. Estamos aqui para mais um episódio do canal Longevidade Cast, né? Cumprimentando você que nos prestigia, que está nos vendo aí na sua telinha, seja pelo YouTube ou pelo Spotify também, né? E eu e o Arnaldo, aqui o parceiro do nosso projeto, estamos na 3ª temporada e hoje gravando o episódio número 42, né? E para nossa satisfação aqui, estamos recebendo um convidado muito especial para tratar de um tema que é importante para todo mundo, certamente será muito importante para você. Então, fica aí atento, porque nós vamos falar de coisas muito importantes para o envelhecimento, para a saúde, aspectos que mexem inclusive com vida e morte, e as dicas que o nosso convidado vão dar aqui podem inclusive salvar vidas, né? Então, é um tema da mais alta importância. Então, fica aí e, por favor, veja se está inscrito no canal, dá uma força aqui para a gente seguir com esse projeto, porque o nosso propósito é levar boa informação com seriedade, bons esclarecimentos, novidades, boas dicas, e por isso a gente tem trazido pessoas aqui do mais alto nível. E a gente está animado para seguir assim, até porque, olha como é que é, o nosso slogan, né? Não custa lembrar o nosso slogan, que é estamos envelhecendo, que bom, né, Arnaldo? É isso aí. E tem uma outra frase que a gente gosta muito também, para mostrar o nosso espírito aqui de ânimo, para seguir com essa temática toda aí da longevidade, da vida saudável, etc. É uma outra frase que acaba virando um mantra, para mim mesmo funciona como um mantra. E ela diz assim, a ideia é morrer jovem o mais tarde possível. Então, esse é o espírito que nos move, né? Então, contamos com vocês aí. Então, fiquem até o fim. Vocês vão tirar, espero até que tirem o melhor proveito do que vai ser dito aqui. Não é não, Arnaldo? Então, do que é que nós vamos falar mesmo? Quem é que nós estamos trazendo? A bola é sua aí. O tema é muito interessante, é o olhar da cardiologia para a longevidade. As principais questões que dizem respeito à prevenção, riscos, principais doenças, tratamento. E o convidado que nós temos aqui hoje, que muito nos honra, ele, embora jovem, já tem muita experiência, tem mais de 20 anos que está trabalhando na área de cardiologia. E eu vou ler rapidamente aqui o currículo dele, mas de uma maneira muito breve. Ele se graduou na UNB, fez residência médica de clínica médica no Hospital Regional da Asa Norte, o HRAM, e de cardiologia também no Hospital de Base de Brasília. Por favor, Rômulo Alzugir, por favor, faça a sua apresentação inicial e depois eu passo para o nosso amigo para fazer a primeira pergunta, mas suas considerações iniciais, por favor. Obrigado. Prazer a todos aí. Eu queria primeiramente agradecer o convite. Fiquei muito honrado, primeiro pela minha indicação e depois pelo convite de vocês. A cardiologia é um tema que sempre me atraiu, que me puxou. Eu vou dizer para vocês que não foi sempre. Eu comecei pela geriatria, assim, uma professora na faculdade ainda, eu me interessei muito pelo tema. A gente teve a geriatria já no começo da formação médica, depois do nível básico, e isso me atraiu bastante. Então, eu tinha interesse pela geriatria, acabei indo para cardiologia, mas trabalhando sempre com o idoso. Acho que a cardiologia e a geriatria, elas andam muito juntos. A maioria dos nossos pacientes na cardiologia tendem a ter
um histórico de vida maior, digamos assim. Certo. Então é uma coisa que atrai muito. E quando a gente vai estudando a cardiologia, a gente percebe o tanto que a gente pode fazer para mudar o final da vida da pessoa, isso seja com 70, 80, 90 anos de idade, sim, com algumas mudanças do estilo de vida às vezes. Então isso eu acho que é importante a gente divulgar, é importante a gente passar essas informações. Então, parabenizando demais o trabalho que vocês fazem, porque isso só está cooperando aí para o nosso envelhecimento mais saudável. Obrigado, doutor, é isso aí. Até para dizer, como nós não somos médicos, muito menos, imagina, né, cardiologista, a gente teve que pesquisar, que buscar um bocado o que é que a gente ia trazer, mas há muito tempo que a gente queria, né, Arnaldo, trazer um cardiologista aqui. Nós já trouxemos mais de 10, 11 médicos aqui de diversas especialidades. Faltava um cardiologista, que é muito importante, e aí nós fomos buscar o que é que estaria incomodando um pouco e poderia esclarecer para as pessoas e tal. Então, nós anotamos aqui. Eu vou ter que dar uma pescada, a gente vai pescando aqui um pouquinho para fazer as perguntas com uma certa segurança, uma certa pertinência, viu, doutor? Claro. Vai ser assim nessa linha, mas o propósito é levar a melhor informação daqueles temas que nós julgamos que seria de interesse para o nosso público, tá bom? Então é isso. Como a primeira pergunta, é até uma coisa que incomoda a gente, né? Que chega a chocar. O que é que acontece? Pessoas aparentemente saudáveis, ativas, às vezes até atléticas, né? Tem um infarto do nada, tem um infarto e morre. Então, e aí isso, de certa forma, deixa a gente assim, um pouco incomodado às vezes, né? Eu mesmo já perdi amigos nessa circunstância. Então a pergunta é, isso é falha da medicina preventiva ou há fatores envolvidos aí que são invisíveis? Eu acho que tem um pouco de tudo, né? Então a gente tem, claro, aquelas pessoas em que alguma coisa não foi considerada, algum evento na vida da pessoa, alguma doença, alguma característica dela não foi considerada, seja por, às vezes na história clínica isso não surgiu, às vezes a pessoa não relata, às vezes o exame não mostra, então é difícil a gente saber poder dizer que com certeza houve ou não uma falha, porque o imponderável infelizmente acontece, né? A gente tem histórias já de pessoas que fazem um check-up, um bom check-up, por exemplo, e 2, 3 meses depois tem um evento, né? Por evento, aí pode ser um evento cardiovascular ou algum outro tipo, mas que aconteceu alguma coisa naquele período que não foi observado. Todo método, ele não é 100% confiável. Tá certo, né? Claro. A medicina tem uma outra frase que eu também gosto, então, que a medicina é a arte mais exata e a ciência exata mais artística que existe, né? Então, assim, é difícil, são muitas considerações a serem feitas e muitas coisas que a gente desconhece, infelizmente. Então, assim, mas isso não muda o fato em que a prevenção ainda é o melhor tratamento que isso possa vir a existir. Então, uma avaliação minuciosa, um cuidado, principalmente para quem faz atividade física, né? Para as pessoas mais jovens, eu falaria que não precisa ter tanto medo para fazer uma atividade física se você não tem um histórico importante, se você não tem uma doença, mas a partir de uma certa idade, antes de começar uma atividade física, você deve fazer uma avaliação inicial, né? A depender, os exames que vão ser feitos vai depender da avaliação do médico naquele momento, né? Para alguns pacientes a gente vai chegar a ter que fazer uma cintilografia, um cateterismo. Para outros, às vezes, um exame físico, um eletrocardiograma está mais do que suficiente. Né? A gente sabe que as nossas vidas são muito distintas. Né? Vocês devem ter colegas que passaram a vida inteira fumando, a vida inteira foram sedentários. Então, esses, quando chegarem para uma avaliação, a gente vai ter muito mais medo do que aquele que chegou no nosso consultório, que sempre fez uma atividade física, sempre se exercitou, teve sempre uma alimentação regrada, não fumou, cuidou da sua saúde. Então, é uma população muito distinta. Então, cada caso é um caso que tem que ser analisado, não tem receita de bolo, não tem como fazer assim, não, você vai fazer todos esses exames e pedir o mesmo exame para todos, né? Isso é muito temerário. Então, o cuidado, a atenção é o principal.
que deve ser feito. Beleza. Já que não tem receita de bolo, mas será que existe algum nível de, vamos dizer assim, definição ou critério de risco para cada tipo de paciente? Isso, e se existir, isso é seguro? Sim, a gente estratifica o paciente, né? Esse é o termo que a gente usa na medicina, a gente estratifica o paciente de acordo com o seu nível de risco, até para fazer tratamentos hoje em dia, né? Então, o seu tratamento, o seu nível de colesterol, acho que todo mundo já fez um colesterol aí no laboratório, aí viu que lá no resultado tem vários níveis de acordo e tem um risco. Porque o paciente de alto risco, você tem que manter um colesterol no nível. Se o paciente tem um baixo risco, um intermediário risco ou muito alto risco, isso varia. Então, a gente tende a pensar que o paciente, quanto maior o risco, mais agressivo a gente tem que ser, tanto na investigação de outras comorbidades, como também no tratamento. A gente tem que ser menos tolerante com qualquer alteração. E aí, doutor, eu queria entrar num ponto que talvez novo para muita gente, para mim foi muito importante, né, na minha experiência pessoal, que é um assunto do exame de lipoproteína alta, tal do LPA. Eu até então, super saudável, todos os exames eu passava batido, tá legal. Mas nunca tinha feito esse exame. Em 2024, a endocrinologista no check-up pediu. Então, veio um resultado bastante alterado, né? Veio muito acima do padrão. E a partir daí, fui para a cardiologia, fui bater na cardiologia para poder ver, bom, diante disso aqui, o senhor vai falar melhor, mas depois, diante disso, fui ver o que é que, se já tinha algum comprometimento, o que é que mais que precisava ser visto e tal, para confirmar alguma coisa ou não. E aí, não deu outra, porque aí, nas investigações, veio resultado já mostrando o nível de calcificação que já era significativo. Então, vou inicialmente, já dentro desse contexto, até porque esse assunto eu falei que é relativamente novo, porque a gente conversa novo para algumas pessoas. Para quem trabalha por médico cardiologista, não, mas para o público, o grande público, né? A gente conversa com vários colegas, vários amigos, meus familiares e tal, você fala, Maria nunca fez esse exame, nunca ouviu falar, nunca nada. Então, ou seja, esse assunto ainda parece que ainda não está muito de domínio, então não sei exatamente por quê. Então, a primeira pergunta é, dentro disso, né, para explicar o que é esse exame, qual é a importância disso, e o segundo, porque ele ainda parece que ainda está meio desconhecido e tal, são esses dois pontos aí inicialmente. Vou tentar abarcar. A lipoproteína é algo que já vinha sendo falado dentro da cardiologia já tem um tempinho, inicialmente de uma forma muito tímida, porque até hoje, por exemplo, a gente não tem ainda uma medicação para o tratamento dela. Então, antigamente, simplesmente pensava assim, eu não preciso medir, eu não devo medir, porque eu não vou ter nada o que fazer com esse exame. Né? E a gente entende que na medicina, se é algo que não vai mudar a conduta, a gente deve evitar de ficar fazendo esse exame, porque às vezes gera uma ansiedade no paciente e, independente se o exame vier positivo ou negativo, se não houver mudança de conduta, não vai ter o que ser feito. Então, por muito tempo pensou-se isso da lipoproteína A, então simplesmente ela era relegada a segundo plano e a gente só falava de colesterol, que ainda tinha muita dificuldade de tratar. Os anos passaram-se, as medicações evoluíram e hoje em dia o colesterol, o LDL colesterol, o colesterol ruim, ele não é mais tão difícil de ser tratado, né? Acho que existem as particularidades, mas hoje em dia a gente tem um arsenal terapêutico muito grande. Né? Então a gente começa a olhar as outras coisas que a gente tem dificuldade de tratar. Né? A lipoproteína ela começou a surgir disso. E veio pela Sociedade de Cardiologia a orientação de que fosse solicitado pelo menos uma vez na vida. Hoje essa é a recomendação pela diretriz. Né? Pelo menos uma vez na vida a gente deve dosar a lipoproteína A. Porque entende-se que a lipoproteína aumentada a pessoa tem um risco cardiovascular maior de desenvolver doença aterosclerótica. A gente ainda, reforço, não tem uma medicação para isso. Estão em estudos,
medicações, né, em fase 2, fase 1, fase 2. Tem acho que um que está chegando para fase 3 ainda de estudo. A gente imagina que daqui a uns 2, 3 anos a gente tem uma medicação no mercado para isso, dependendo de como esses estudos evoluírem. Mas a gente entende que se o paciente tem uma lipoproteína aumentada, a gente não consegue atuar nela no momento, mas a gente tem que ser mais rigoroso nas outras, né? Claro. Então, a gente vai ser mais rigoroso no perfil lipídico do paciente, a gente vai ser mais rigoroso no controle da hipertensão arterial, a gente vai ser mais rigoroso na cessação do tabagismo. Então, tudo isso impacta nos outros fatores, já que esse a gente não consegue. Isso também impacta na nossa investigação. A gente, se tem uma lipoproteína alterada, a gente, às vezes, naquele paciente que a gente não suspeita, às vezes a gente entende agora que existe muito doença silenciosa, né? Então, às vezes a pessoa não sente nada, é uma pessoa que faz um exercício físico, um atleta, e a lipoproteína A chama a atenção para falar assim, olha, será que ele não tem alguma coisa que ainda não deu sinal? Isso. E na hora que a gente investiga, a gente encontra. Então, hoje ela é um marcador que nos serve para um alerta, né? Até daqui a, se Deus quiser, em breve, quando a gente tiver uma medicação para realmente atuar na redução dela. Então, muitos colegas ainda têm, às vezes, a experiência de antigamente de que não preciso dosar porque eu não tenho nada o que ser feito. Mas hoje em dia, continua-se não tendo nada a ser feito exatamente com ela, mas tem muitas outras condutas que serão alteradas por ela. Mas já entrou essa diretriz, né, da sociedade. Já tem. Isso é um fato, de certa forma, novo, né? Porque isso foi de algum tempo para cá, né? Tempo. Na medicina, qualquer coisa com menos de 5 anos é uma coisa muito nova, né? Então é recente, a gente passou pelo período da pandemia, onde as coisas ficaram mais voltadas para outro nicho de conhecimento, mas aí agora voltou-se a caminhar bastante para a cardiologia. A gente sabe que há uma percepção de que existe desconhecimento muito grande em relação às questões cardiológicas, embora exista muito medo, né? Mas as pessoas não sabem como transformar esse medo em questões de prevenção de riscos e também em relação aos exames mais importantes. O que você recomenda, doutor? Eu acho que a consulta médica com um médico assistente onde você tenha confiança. Isso é o básico, né? Acho que a confiança com o seu médico assistente é onde vai dar seguimento para isso. Os exames a serem realizados, aí depende de muito. Hoje em dia a gente fala que na cardiologia o eletrocardiograma é o nosso exame físico praticamente, né? A gente não vive sem o eletrocardiograma numa consulta. Hoje em dia o ecocardiograma, ele muitas vezes ele consegue nos ajudar mais às vezes que até a ausculta. Um bom cardiologista treinado, ele tem uma ausculta muito boa que um ecocardiograma fica para ou perde um pouquinho, mas para mais recentes, para pessoas com menos experiência, às vezes o ecocardiograma ele é melhor até que a ausculta cardíaca. A gente já tem alguns trabalhos mostrando isso. Então, assim, o ecocardiograma é um exame que não é invasivo, é um exame que por ultrassom, então a não ser que a pessoa tenha uma alergia ao gel, por exemplo, ele não tem um dano, não tem algum outro evento adverso pela realização dele, né? Os outros exames, aí a gente vai ponderar de acordo com o risco e o benefício para o paciente, né? Se a gente está investigando uma pressão alta, se a gente está investigando uma doença cardiovascular, o teste de esforço, uma cintilografia, exames, por exemplo, uma angiotomografia de coronária ou score de cálcio, né? Todos esses a gente sabe, tanto o score de cálcio como a angiotomografia, eles envolvem uma radiação, um nível de radiação, então a gente tem que estar sempre, por mais que seja pequeno, mas a gente considera isso, então não é um exame que você deve ficar pedindo todo ano, né? Então, porque naquele paciente que ainda tem um bom tempo de vida, aí 30, 40 anos pela frente, e hoje em dia, na expectativa de vida de uma população nossa aqui mais próxima de Brasília, uma pessoa de 60 anos, a gente ainda espera que essa pessoa ainda tenha aí, dependendo do nível sociocultural dele, socioeconômico dele, ele vai ter ainda pelo menos uns 20, quase 30 anos pela frente de média, né? Então é uma meia-vida muito grande. Então, mesmo para a população com mais idade, a gente tem que ser um pouquinho mais parcimonioso com os exames solicitados, né? Então, a gente tem uma pequena dificuldade ainda para a população octogenária, então, para os pacientes que passam dos 80, né? Então, esses aí a gente ainda tem muito que investigar e
porque são poucos estudos feitos com essa população, raramente eles entram nos estudos, então a gente não tem uma base científica para poder, às vezes, tomar uma conduta. Então, a gente tem que sempre ponderar ali, conversar bastante com o paciente, com os familiares, para saber até que ponto vale a pena você ser tão invasivo, ou às vezes deixar só observando e tentar um tratamento clínico mais otimizado mesmo. Bom, quando nos exames diagnósticos fica comprovada alguma placa já calcificada, já tem um evento lá, né, de calcificação, importante nas vias circulatórias e tal. Assim como tem um número, o score de cálcio elevado, né, então você tem essa realidade aí, a pessoa tem um potencial e tem já alguma coisa já configurada, né? Quais os próximos passos normalmente devem ser seguidos por esse paciente? Se essa placa, se você no score de cálcio mostrou uma grande calcificação no coração, né, nas artérias ali do coração, nas coronárias, a gente vai investigar, às vezes, fazendo uma angiotomografia de coronária, às vezes vai investigar, às vezes, fazendo até mesmo um cateterismo para ver se tem realmente uma obstrução, às vezes uma obstrução silenciosa, o paciente não tem queixa, ou tem queixas atípicas, né? Muitas pessoas acham que problemas no coração é só quando sente a dor. Sim. Mas às vezes o paciente ele vai se limitando aos poucos e ele nem relata para o médico assistente que está tendo alguma coisa. Então, quando a gente faz uma pergunta mais cuidadosa, mais atenciosa, faz alguns questionamentos, a gente percebe que antigamente aquele sujeito, ele fazia ali a sua caminhada de uns 5 quilômetros e hoje em dia só faz uns 3 quilômetros. Então, assim, se você perguntar, mas o senhor sente cansaço? Não sinto cansaço. Mas o que ele fazia, ele já está se autolimitando, né? Isso é um sinal indireto que pode ter uma doença ali. Então, a gente tem que investigar com essas formas possíveis. Se encontrar alguma coisa que seja passível de tratamento, ou às vezes uma cirurgia tem que ser feita, ou às vezes uma angioplastia, que colocar um stentzinho ali para reabrir a artéria, a gente pode. E o tratamento clínico otimizado. Hoje em dia a gente tem muitas medicações, muitas vezes o paciente ele tem alguma placa, mas o tratamento vai ser por escolha de tratamento clínico, não vai precisar ser abordado. Ele vai ter que ser muito medicado, mas ele vai viver, tem pelos trabalhos, uma sobrevida tão grande quanto aquele paciente que foi feito alguma intervenção. Arteriosclerose, a gente sabe que é uma doença silenciosa, né? E a gente tem a preocupação se ela atinge mais as pessoas longevas, as pessoas mais velhas, né? E até anotei aqui algumas outras questões, porque isso aí é um tema extremamente importante, né? Que se existe medicação específica, como prevenir e tratar, e quando deve soar o sinal de alarme, que imagino que deva ter, né? Assim, ela é mais frequente no idoso porque ele viveu mais, então as artérias estão mais envelhecidas, né? Então isso é habitual. A gente não tem um tratamento específico, ainda às vezes tem esse relato de, às vezes, alguns suplementos, alguma coisa, mas a gente não tem nada realmente com trabalho científico, um nível de evidência alto em que recomende o tratamento para isso, a não ser os que já são vigentes, que é você cuidar do seu colesterol, né, com tratamento medicamentoso, se for o caso, você cuidar do seu diabetes, cuidar da hipertensão. O tratamento da hipertensão, ele evita a progressão da doença ou pelo menos retarda bastante isso, né? A atividade física é super importante. A gente realmente percebe que isso não é porque a pessoa não fez atividade física durante a vida que ela já perdeu tempo, não. Mesmo com 60, 70 anos de idade, ela pode iniciar a fazer uma atividade física. É claro que vão ter as limitações do corpo, mas a gente sempre recomenda que não fique parada, a não ser que a pessoa tenha uma contraindicação absoluta. A atividade física ela deve ser sempre recomendada. Estamos fazendo, né, Dato? É isso que a gente... 3 vezes por semana, viajo pouco. E aí vai mais um recado aqui para o nosso público, né, que deixe seus comentários aí, suas questões, suas dúvidas, suas preocupações, interajam aí no vídeo, né, lá nos comentários, e na medida do possível, da necessidade, a gente providencia
uma boa resposta para a sua dúvida, para a sua questão. É isso. Para a questão da atividade física, já que o senhor falou de 3 vezes por semana, eu queria dar um alento para quem é sedentário. O maior impacto que a gente tem de melhora com a atividade física é de quando a pessoa deixa de ser sedentária. Então, se aquele sedentário está pensando, será que eu faço? Mas eu não vou conseguir fazer 2, 3 vezes por semana. Faça uma. Mas você vai ter um impacto na sua qualidade de vida e na sua saúde, assim, é importante que faça. É claro que se puder fazer mais, quanto mais melhor, né? A gente trabalha muito com nível de intensidade, né? Então 3 vezes por semana, às vezes numa intensidade, num tempo adequado já é suficiente, né? Mas assim, quanto mais melhor é. Mas se a pessoa não faz nada e tá com receio de não vou começar porque eu não vou conseguir fazer 3 vezes por semana, faça uma, ou faça meia que seja, faça alguma coisa. Melhor do que nada. Melhor do que nada, com certeza. Maravilha. Aqui, doutor Rômulo, tem outro aspecto aqui que também passa pela minha experiência, né, pessoal? Então, determinadas pessoas sempre tiveram o colesterol, o LDL, principalmente, a grande preocupação, sempre controlado, sempre sob controle. Eu mesmo usava uma medicação de 5 miligramas somente para manter e tal, aquilo lá, tudo maravilha. Então, alguns médicos, né, endocrinologista e tal, analisando, dizem o seguinte, olha, então, nesse caso seu aqui não é o colesterol o grande causador, você tem outros fatores, e aí isso tem processo de inflamação, de oxidação no corpo. Então, isso sendo verdadeiro, sendo fato, né, que a gente quer saber, assim, até porque diz, e o que é que causa isso? O que é que contribui para isso, né, para que essa calcificação haja mesmo sem ter um colesterol alto e tal? Depois, estilo de vida, não sei o quê, ele fala lá, tem estilo de vida, tem questão de alimentação, tem, né, tal, estresse, muito submetido a muito estresse, tudo isso. Então, são múltiplos fatores, né? Então, isso aí, agora, a pergunta, assim, dentro da área da sua área mesmo, da sua atuação, né? Como é que vê isso? E quando tem uma constatação, uma inferência, pelo menos, de que é mais ou menos por aí, recomenda tratamento específico para esses outros fatores? A gente tem a alimentação, né, também, que é outro fator super importante, não só aquela alimentação gordurosa, mas a alimentação muito, muito industrializada, isso tem um impacto muito grande na saúde da pessoa, na saúde processados, né? Os ultraprocessados, né, eles são realmente provocam um dano muito grande. A gente tem alguns trabalhos que mostram, que já começaram a mostrar, tem uma linha toda de pensamento para essa questão da inflamação, né? A gente sabe que as estatinas não só atuam no processo do colesterol, mas também nessa inflamação do endotélio, da parte de dentro dos vasos, então ela tem esse outro efeito. Então, às vezes, né? Uma estatina com dosagem mínima, às vezes não é nem para atuar tanto na questão do colesterol, e sim nesse processo de estabilização, de controle dessa inflamação do endotélio, né? A gente tem algumas outras medicações que já foram estudadas, algumas passaram, né, essa questão de inflamação, outras ali não tiveram tanta comprovação. Então, assim, a orientação que eu acho que é super válido dar é assim, antes de sair procurando, às vezes, medicações, ficar procurando isso na farmácia, se enchendo de remédio, tenta fazer a lição de casa, né? Acho que a gente às vezes falha nas coisas mais simples, como o senhor falou, né? Uma boa noite de sono, cuidar da alimentação, fazer atividade física que vocês já fazem. Muitas vezes a pessoa quer substituir o sono enchendo de remédio para poder dormir, ela quer substituir a atividade física com um comprimido para acordar, para ficar desperto, né? E poxa, o dever de casa mais simples a pessoa não está fazendo. Então, às vezes, o desacelerar, tirar um pouquinho, tentar tirar essa carga de estresse, né? Na minha época da faculdade, lá em 2000, início de 2000 lá, 2001, 2002, ainda se abordava, falava assim, não, a pessoa tem que ficar livre de estresse, ela não pode ter estresse, né? Eu falo assim, cara, hoje em dia,
esquece, assim. Antigamente falava, não, compra uma casa no campo. Hoje em dia o pessoal do campo também está estressado, assim. Ninguém mais hoje... O estresse faz parte da nossa sociedade, não tem como. Então, eu acho que a forma correta de ser abordado isso é lidar com o estresse, né? A gente tem que saber lidar com o estresse, ter a nossa válvula de escape, que seja uma atividade física, ter aquele momento para você, que seja o momento da leitura, pegar um bom livro, você ficar num momento seu, introspectivo. Acho que isso é saber lidar, isso é o ganho. Porque viver sem estresse hoje em dia é impossível. Na verdade, até um pouquinho de estresse é importante, né? Porque a gente tem energia, a gente tem motivação, né? Que a pessoa absolutamente sem estresse, ela está num nível de acomodação e está aparentemente quase como um zumbi, né? Sem viver, né? Sem viver, né? Então um pouquinho é sempre bom, né? Cadê a liberação de adrenalina, né? Precisa desse ganho também. Exatamente. Doenças cardiovasculares, a gente sabe que especialmente infarto e AVC são no mundo a causa principal ou uma das duas causas principais de morte. No Brasil também é assim? Também é assim, né? A gente tem ainda tem aumentado, infelizmente, isso. Aqui em Brasília, a gente tem uma das sociedades da população que mais faz atividade física. A gente fica ali entre o segundo e terceiro lugar. Disputando com o Rio e tal. Então, a gente só perde, se eu não me engano, para Florianópolis, se eu não me engano, de atividade física. Também. Então, a gente está lá competindo. Então, assim, a nossa população é uma população que, dessa parte, ela se cuida, mas peca em outros aspectos, né? Assim, a nossa cidade, hoje em dia, a gente não tem mais o trânsito que tinha antigamente, né? Ainda não se compara, claro, a São Paulo, Rio de Janeiro, mas o nosso trânsito já não é mais o que é antigamente, a nossa alimentação já não é mais o que era antigamente, né? Então isso tudo impacta, sim, na nossa doença cardiovascular. A gente tem boas ideias do que a serem feitas aqui em Brasília. A gente tem bons centros de referência, bons centros médicos para atendimento de emergência e urgência, mas a gente sabe que a prevenção é o principal fator, né? E é a primeira causa mesmo de morte? Olha, no Brasil também. O câncer, ele estava crescendo bastante, eu acho que ele ainda cresce, mas os tratamentos para as doenças oncológicas, elas estão evoluindo bastante, né? Então, às vezes, não tanto para cura, mas pelo menos para um controle. Então, a doença cardiovascular, de longe, ainda é a principal causa. E quais são, e os tipos, assim, só complementando, né, pegando carona nessa questão aí, quais os comprometimentos que, claro, que você pode ter acidentes e tal, mas existem alguns comprometimentos, né, de doenças que a pessoa já está ali, e isso pode contribuir para esses eventos que acabam matando, tal. Quais são esses tipos? Hipertensão, né? Um dos principais fatores, a diabetes, a obesidade, a gente tem o tabagismo, o sedentarismo, são os principais que a gente observa, né? E a dislipidemia, né? Não posso esquecer aí do colesterol também. Colesterol. Doutor, você já falou aí, já comentamos aqui, né? Você antecipou a questão de atividade física, mas só queria complementar dentro disso aí, porque atividade física hoje é uma recomendação. Eu digo, quando paro para pensar, se a gente está conversando, existe alguma unanimidade nisso aqui? Eu conheço uma. Todas as especialidades, que vai do oftalmologista a qualquer especialidade, todo mundo, atividade física. Fazer atividade física, a importância disso, em qualquer anamnese de qualquer profissional da área de saúde. Está lá obrigatório e tal. Ou seja, não se discute. A questão agora, como nós estamos conversando com o cardiologista, é saber, existe dentro da atividade física alguma coisa que devesse se chamar a atenção para que fosse evitado, alguma coisa de risco, alguma coisa que pode comprometer o coração, etc? Eu falo, por exemplo, que a melhor atividade física é aquela que a pessoa está mais disposta a fazer. Não adianta nada, assim, a gente sabe que a musculação tem ganhos excelentes, ainda mais para a terceira idade, né, evitar você perder a massa magra, isso é importante. Para as mulheres, os homens não tem tanto, mas para as mulheres a questão da osteoporose e a musculação ajuda, então é super válido isso. Mas não adianta nada eu falar que a pessoa tem que fazer musculação, colocá-la na academia e ela
não gostar. Ela vai 1 mês, 2 meses e depois não adquire o hábito e vai largar. Então eu costumo falar que a melhor atividade física é aquela que você faz, que você está disposto. Então, que seja caminhar, que seja correr no parque, que seja fazer uma natação, né? A musculação também, se possível. Pilates, que está muito na moda. Pilates também. Nossa, quem fala que Pilates não é atividade física é porque nunca fez. É porque nunca fez. Né? Porque eu já fiz algumas aulas e eu saí pior do que na musculação, eu saí muito mais dolorido, cansado, então não é algo de você achar que não é sim, mas também vai muito de acordo com o perfil da pessoa, né? Que o momento da pessoa, da condição da pessoa. Eu tinha uma senhora que era minha paciente, ela já tinha 98 anos e fazia as caminhadas dela. Eu vou pedir para uma paciente de 98 anos ir para musculação, ir para academia? Nunca. Deixa ela fazia a caminhada dela 2 vezes por semana, mais do que o suficiente. Nossa, não precisava pedir, né? A gente tem que saber com quem que a gente está conversando, quais são as limitações que a pessoa tem, para poder orientar melhor. Mas a musculação, sem sombra de dúvida, se possível, se a pessoa tiver o interesse, ela é muito boa. Assistida, pelo menos, assim, às vezes a pessoa não tem condições de ter um personal, mas pelo menos vá numa academia que tenha algum professor ali mais próximo para poder auxiliá-la, para poder orientar, porque as lesões acontecem, na terceira idade acontece ainda mais, principalmente lesões osteomusculares, né? Mas a pessoa vai na academia durante 1 semana, se lesiona e vai ficar 2 meses parado, a gente perde o benefício da atividade física. Vira o contrário, física, né? Você está aumentando o risco da pessoa. Então, o auxílio é super válido, sim. Mas eu reforço, qualquer atividade é válida desde que seja feita. Então, se for hipismo, bicicleta, andar de bicicleta por aí, de preferência em parques ou algumas áreas fechadas, né? Não existe nenhum assim, em resumo, não existe nenhum assim que vai dizer, não, essa daí você não faça porque é risco para o coração e não sei o quê. Não, de forma alguma. A pessoa está liberada para fazer qualquer atividade de acordo com as limitações dela, mas a cardiologia ela não tem uma contraindicação absoluta a nada. Talvez para alguns casos o mergulho de profundeza, mas não vai ser o caso. Maravilha. Legal. Rômulo, uma dica de $1 bilhão. O que a pessoa deve fazer quando sentir dor no peito, sentir fraqueza e sentir falta de ar? Pronto-socorro imediatamente, assim. A pessoa está com um sintoma que ela não entende, que ela está na dúvida, uma avaliação médica no pronto-socorro é a melhor coisa a ser feita. Às vezes a pessoa acha que não, é só um gás, é só um mal-estar, alguma coisa, e fica em casa e depois tem uma notícia muito ruim, ou às vezes nem ela tem notícias familiares, né? Então, assim, você está com algum desconforto que está lhe incomodando, não tenha vergonha, não tenha problema, vá numa emergência. É preferível que você chegue na emergência e receba uma notícia que seja só, olha, são só gases, pode ir para casa. Eu preferiria muito mais receber essa do que receber a notícia que, você ficou em casa, mas era um infarto, né? Então, eu prefiro procurar um bom atendimento, um atendimento rápido, precoce. A gente sabe que tempo é vida, a gente sabe que tempo salva músculo, né? No caso do AVC, eles também usam que tempo salva cérebro. Então, quanto mais rápido o seu atendimento, melhor é. Então, na dúvida do que você está sentindo, procure uma avaliação médica urgente, né? A gente sabe que o idoso ele tem muitos eventos, ele tem muitos sintomas que não são aqueles característicos. Às vezes a pessoa tem uma dor de mandíbula e pode ser um evento cardiovascular. Dor de mandíbula? Sim, dor de mandíbula. Na cardiologia a gente fala que do umbigo para cima, da boca para baixo, qualquer dor pode ser do coração. Não necessariamente mas pode ser, né? Então, se o paciente é diabético ou se é mulher, pode não ter dor nenhuma, né? Esses pacientes são os pacientes que têm mais infarto, por exemplo, silencioso. A pessoa não sente dor e infartou. O evento do infarto, muitas vezes o problema não é a disfunção mecânica do coração, é a disfunção elétrica, é uma arritmia que provoca a morte da pessoa. Então, às vezes não é um infarto tão grande, mas provocou uma arritmia que aí isso pode causar o falecimento. Caramba! Agora, claro, você falou, né, isso é coisa súbita, né? Que surgiu que a pessoa sim. Não é? Ou é às vezes coisa estranha, né? Às vezes a pessoa faz uma atividade física, na atividade física intensa, toda vez que faz uma atividade física mais intensa, sente uma dor na mandíbula.
Isso pode ser uma claudicação, isso pode ser um equivalente isquêmico que a gente fala. Nunca imaginei isso. Pois é. Caramba, legal. Maravilha. Existe evidência, agora que vamos voltar a falar do estresse, mas existe evidência científica de que, por exemplo, o estresse crônico, solidão, traumas emocionais, tá? Essas coisas muito da psique, etc. Isso aumenta risco cardiovascular? Sim. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, até dentro da diretriz, tem uma diretriz, por exemplo, de espiritualidade, onde aborda o perdão, por exemplo. Isso, às vezes, é até estranho de ouvir, né, você falar assim, nossa, mas eles estudam isso na medicina, na cardiologia. Isso já está estudado, isso já tem na diretriz que a gente deve abordar isso com o paciente, às vezes. Né? Às vezes eu falo porque depende muito da liberdade com que o paciente te dá, né? Você abordar temas às vezes tão sensíveis assim, mas a gente vê no paciente idoso, às vezes a questão da solidão ela é muito presente, né, cada vez mais na nossa sociedade, onde as famílias estão diminuindo, né, então isso deve ser abordado com o paciente sim, essa questão do adoecimento mental, isso tem forte associação com a doença cardiovascular e tem que ser tratado. Uma coisa, talvez tenha dificuldade de ter uma comprovação da questão da fé e da espiritualidade na saúde, né? Mas talvez evidências clínicas de que esses dois fatores são transformadores, é possível que sim. A gente tem evidência científica mesmo. Já tem, né? A gente teve alguns trabalhos, na minha época de faculdade, a gente tinha um professor que estudava sobre isso, sobre espiritualidade, aqui na UNB. Na UNB? É o que eu estou lembrando agora, que eu já li notícias sobre esses trabalhos aqui. Sim, a gente tinha, na minha época, eu lembro muito. Eu era muito novo ainda para ter esse entendimento, né? Acho que algumas coisas vêm com a idade, sabedoria vem com a idade, isso não adianta a gente. Então, hoje em dia, eu me lembro disso e a gente, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje em dia, naquela época eu tinha colado nesse professor, eu tinha acompanhado isso, mas naquela época a gente estava mais interessado em alguma coisa, mais juventude, emoção, né? Claro. E isso não atraía tanto, mas a gente tem isso trabalhado aqui no nosso quintal aqui, a gente tem, mas isso não só aqui, no mundo mundial, todo, né? Isso é mundial, tanto que tem uma diretriz falando sobre isso, abordando isso, e uma diretriz é algo que precisa de alguns trabalhos científicos para você começar a dar essa orientação, já existe. Muito bom. Bom sinal, hein? Sinal que é uma evolução espiritual também. É uma coisa que alegra a gente, porque, de certa forma, a gente tem notado isso mesmo. Eu estou muito conectado com isso, né? E quando a gente nota a aproximação da ciência, né? A ciência chegando também para esse tipo de abordagem e se convencendo, né? Por meio de evidências, aí é uma coisa animadora, efetivamente, eu acho. Porque o ser humano ele é complexo, né? Não é só o lado físico, mental, emocional, o espiritual também. Né? Não há como você separar alguma coisa da outra, né? E tudo está interagindo de forma constante, por bem ou por mal. E essa é a maior dificuldade da medicina, né? Como a gente aborda tudo isso num ser humano, um ser tão complexo, e cada um é individual, né? Cada um é diferente. A orientação que às vezes eu vou dar para você não vai servir para ele, assim, é uma boa orientação, mas para ele não serve, né? O tipo de alimentação que eu vou passar para você, para ele não serve. O tipo de atividade física para você, para ele não serve. Então, assim, é muito delicado, é muito personalizado. Então, por isso que eu, voltando lá do começo, trazendo, não existe uma receita de bolo. Cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Aquela doença que a gente estuda num livro de determinada forma, ela vai se comportar, ela pode se comportar de uma forma muito distinta em cada paciente. Isso é inclusive com infarto. Por isso que qualquer dor, cintura para cima, da mandíbula para baixo, pode ser uma dor cardiovascular. Eu estou com a dor na perna, então pelo menos essa parte já me livrei. Essa já passou. A dor na perna Pois é. Mas uma pergunta aqui que essa tem muito a ver com o nosso público, né? Com o Longevidade Cast. Você percebe diferença de abordagem cardiológica em paciente, de um paciente mais jovem, 40 anos, por exemplo, para um paciente de 70? O que é que diferencia? O alvo terapêutico é diferente? Totalmente diferente. Ao contrário do que muitas pessoas pensam,
com o jovem, a gente tem que ser ainda mais rigoroso do que com o mais velho. As doenças cardiovasculares, elas demoram um tempo para evoluírem. Então, por isso que na medicina, quando eu falei do octogenário, a gente tem poucos estudos para isso, porque a gente tem pouco tempo de evolução depois dos 80 anos para entender a doença, né? Então, a gente tem um trabalho muito bonito com colesterol também, que mostra sobre, e aí eu vou utilizar da experiência de vocês de trabalho lá no Bacen. Tá? Juros compostos vocês entendem com certeza. E a gente tem um trabalho muito bonito médico que mostra sobre... hoje em dia a gente tem o entendimento que para o colesterol a gente tem uma carga lipídica. É como se fosse uma quantidade de lipídio que a gente vai acumulando durante os anos na vida, até a gente ter um evento cardiovascular. Então vamos supor, você tem um colesterol, seu LDL colesterol é de 180. Estou botando números aleatórios assim, não é exatamente o do trabalho, tá? Claro. Mas aí a gente tem uma curva que mostra que a pessoa com um LDL já com 180 aos 20 anos de idade, ela vai ter uma doença cardiovascular ali por volta dos seus 50, 55 anos, é o limiar para a doença cardiovascular. É claro que isso não é uma regra exata, mas é por ali. De tendência. Agora, se a gente pega essa curva e abaixa com o colesterol, e coloca o colesterol para 120, a gente vai colocar até encontrar o evento da doença cardiovascular numa idade mais alta, uma idade de 80 anos. Então, quanto mais jovem é o paciente, a gente pode abordar muito mais do que pode causar um ângulo nessa curva muito maior do que quando o paciente está mais velho. Então, a gente tem que ser muito mais rigoroso com quão mais jovem o paciente é. Mas não é que a gente tenha que ser permissivo com o idoso. São coisas distintas. A gente não vai ser tão rigoroso né, com o paciente mais velho. Mas a gente também não tem metas a serem tratadas com ele também. Mas o paciente mais novo, a gente tem que ser muito mais rigoroso. Cobrar muito mais dele. E o que às vezes é muito difícil. E essa dificuldade que você comentou do público mais idoso, que já é chamada quarta idade, né? Porque tem até uma métrica aí, até 70 anos, 60, 79 seria a terceira idade, a partir de 80 é a quarta idade. A partir de como esse público era muito pequeno, vem aumentando muito recentemente, as análises estatísticas e tal imagino que sejam muito mais limitadas, exatamente por isso, que esse público era muito menor. Está aumentando. Daqui a mais uns anos, essa faixa da população vai ter muito mais resultado aí do que acho que tem hoje, do que tinha 10 anos atrás, tá? Não é isso? Acho que a lógica a ideia é que a gente tenha e não necessariamente a gente vai ter tantos mais estudos, é claro que vão ter, mas a gente vai ter mais experiência, mais prática, né? Cada vez mais a gente está atendendo pacientes muito mais idosos. Né? Como eu comentei com vocês antes, eu sou de uma família onde eu tive o meu avô que viveu até os 101 anos, a minha avó ainda está viva, vai fazer 103 em breve, então assim, então eu sou extremamente interessado nessa questão da longevidade, porque se Deus quiser eu vou estar aí por muito mais tempo. Com certeza. Legal. Eu não sei de você, mas de minha parte eu estou super satisfeito com esses esclarecimentos aqui. Eu também. O Dr. Rômulo trouxe aí uma série de informações super úteis para o nosso público, né? Isso. Acho que nós estamos bem mais informados agora, bem mais esclarecidos, né? Fica aí. Vamos ver se vem perguntas que possam merecer qualquer coisa, eu te encaminho. Claro. Aí para depois a gente dar a devida resposta para as pessoas, né? Mas... assim, eu agradeço muito pelo seu tempo, sua disponibilidade. Sei da vida corrida e você se dispôs a vir aqui. A gente tem muito que agradecer e espero que o público tenha o melhor proveito disso aí, o nosso público do Longevidade Cast. Isso. E deixa à vontade aqui, você quiser deixar uma mensagem final, algum esclarecimento e as suas palavras finais aí, com a nossa gratidão pela sua presença aqui, muito honroso. Aliás, até isso só pegando também, já para complementar para o encerramento, se quiser, depois me passa os dados do seu contato, se quiser, para que as pessoas possam se conectar, te acompanhar, viu? Você passa que a gente vai colocar na descrição do vídeo, tá bom? Claro, claro. Primeiro, mais uma vez, agradecer o convite. Eu acho que foi uma conversa muito interessante. Eu espero que tenha sido muito elucidativa, ou pelo menos a gente consiga desmistificar algumas coisas e trazer um pouquinho mais de
de alento, às vezes aquela dúvida que a gente fica, aquela questão que a gente acha que não tem uma solução, mas que a gente sempre tem alguma solução, nem que seja o conforto, mas a solução tem, né? A gente tinha aqui um brilhante médico aqui em Brasília, Dr. Renato Maia, que era um geriatra, que foi quem criou o Centro de Medicina do Idoso lá na UNB, e ele tinha um conceito muito de poupança de saúde, né, para ser usada na terceira idade. Então, vamos fazer nossa poupança, vamos cuidar da nossa poupança, para numa eventualidade que a gente precisar, a gente poder fazer uso dessa poupança de saúde. O músculo é hoje uma das maiores poupanças que a gente tem de saúde, então a atividade física para ter uma boa massa magra, isso é primordial, e cuidar dos outros fatores de risco cardiovascular. E deixo meu abraço a todos. Quem quiser me seguir no Instagram, eu acho o método mais fácil, o @cardiologistabrasilia. Vou estar à disposição. Peço para que deixem comentários no vídeo, porque acho que isso gera engajamento, isso ajuda no YouTube. Por favor, deixem lá. E se quiserem mandar também para o meu Instagram, podem mandar as dúvidas, não tem problema, mas deixem um comentário no YouTube sim, para fortalecer. E encaminhar, né, para os amigos, para quem você acha que possa aprender alguma coisa ou precisa ouvir isso. E para quem não precisar também, encaminha, porque é sempre bom encaminhar para as outras pessoas. Conhecimento nunca é demais e é sempre válido ser difundido. Isso mesmo. Tá bom. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Até breve. Até outra hora. Obrigado.